Romanos capítulo número 8, versículos 28 a 33, e depois Romanos 5, 1 em diante, diz assim a palavra de Deus. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto, porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio Filho poupou, antes o entregou por nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Romanos 5:1 diz assim: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Ore comigo agora. Deus eterno, obrigado pela leitura da tua palavra, e agora nesse momento o Senhor vem nos ensinar, vem nos mostrar, vem fazer clara as verdades, ó Pai, ou a verdade que aqui está contido, para que nós possamos, ó Deus, estar com a nossa vida espiritual fundamentada de maneira correta, para podermos crescer na graça e no conhecimento e chegar até a estatura que a tua palavra nos ensina que precisamos chegar. Em nome de Jesus Cristo eu te peço e eu te agradeço. Muito obrigado. Amém. Graças a Deus. Queridos e queridas, por favor, pode se assentar na presença de Deus. Também vou pedir licença para me assentar aqui e vamos começar a nossa reflexão. Nas outras semanas nós falávamos a respeito do conhecimento que Deus tem a respeito de nós, que Ele nos conheceu nele antes mesmo de qualquer coisa criada. A partir desse conhecimento Ele nos deu um destino aqui, para que nós possamos nos desenvolver e sermos tudo aquilo que Ele estabeleceu, que sejamos na história, para que a sua família seja completa. E esse é o objetivo de Deus. Deus, na sua infinita sabedoria e no seu amor perfeito, Ele desejou ter uma família. E essa família, então, Ele traçou a sua história para que nós possamos, então, de uma maneira perfeita, estarmos para sempre com Ele. E nos chamou, segundo a Bíblia, e nós já falávamos a semana passada a respeito desse chamado, que não é um chamado de quem confere a presença ou quem faz um inventário, mas um chamado de quem dá nome. Hoje eu quero convidar você a meditarmos na parte que a palavra de Deus fala de que aqueles que Ele predestinou, chamou, a estes também justificou. Essa parte da nossa espiritualidade, da verdade que nós abraçamos, é fundamental. Se não entendermos isso de maneira clara, todo o resto vai acabar se desenvolvendo de maneira equivocada. A palavra de Deus fala que quando o homem caiu lá em Adão, caiu toda a humanidade com ele. Toda a possibilidade da humanidade prosseguir, na verdade, a partir do pecado, sucumbiu. Mas Deus, na sua imensa misericórdia, no seu amor, porque a Bíblia diz que Ele nos amou com amor eterno, quando Ele nos viu nele,
onde ele nos conheceu, a Bíblia diz que ele nos amou, e esse amor não é o amor que começou quando o homem foi criado lá no jardim do Éden, ou foi colocado no jardim do Éden, mas esse amor é um amor eterno. O amor que começou antes de qualquer coisa existir. E nesse amor ele nos conheceu. E neste conhecimento ele nos predestinou, dando um destino para nós aqui. E nessa predestinação, ele também nos chamou, nos deu um nome, nos nomeou. Mas para que tudo isso pudesse acontecer, foi necessário que um ato de justiça acontecesse na eternidade. Por isso a Bíblia Sagrada vai dizer que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que foi imolado antes da fundação do mundo. Pedro também fala que o sangue de Jesus Cristo foi conhecido com efeito antes de qualquer coisa ter sido criada. E quando a gente consegue alcançar isso de maneira clara, a gente começa então também a entender a profundidade da nossa salvação. Quando o homem pecou, o certo, o correto, por quê? Porque a Bíblia diz lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, versículo 28, que em Deus nós vivemos, nos movemos e existimos. Tudo que existe, existe em Deus. Nada fora de Deus pode existir. Então, quando o homem tomou a decisão de viver fora de Deus, ele tomou a decisão de cair na inexistência, do não vida, do nada, e a gente não pode alcançar o que é o nada. Por quê? Porque nós não temos esta capacidade. Até o nada que nós conseguimos alcançar, na verdade é apenas um vácuo, um espaço que a gente não tem nada aqui, não é? Esse nada é simplesmente porque nós achamos que ali está um espaço vazio. Não, mas a Bíblia não diz a esse respeito. Então, nós nem temos a capacidade de alcançarmos essa possibilidade do nada, de nada existir. Agora, quando Deus, então, ele decide criar o homem, não foi pego desprevenido. Ele não fez as coisas e de repente deu uma cochilada e saiu correndo agora, porque as coisas degringolaram e ele precisa da nossa ajuda agora. Ou quem sabe ele estava lá, tem gente que pode pensar dessa forma, e aí as coisas saíram no controle dele e ele agora está saindo correndo atrás do prejuízo, para tentar consertar aquilo que não deu certo, não é? Desandou. Irmãos, um Deus que tem isso na verdade, que a sua ação tem essa possibilidade, não é Deus. Então, nada que aconteceu fora daquilo que Deus já tinha planejado, projetado. Ah, mas Deus planejou a queda? Essa é uma pergunta que muitas pessoas dizem. Não, Deus planejou o homem, mas quando ele criou o homem, a queda era uma possibilidade, e ele assumiu a possibilidade. Mas dentro dessa possibilidade de queda, ele também nos conheceu e percebeu e viu que nós, no seu grande amor, iríamos estar agora entendendo dentro desses processos que sem Deus nós não conseguimos viver. Que fora de Deus simplesmente não existe nada. Quando a gente consegue ler a Bíblia Sagrada da forma certa, nós vamos enxergar isso. Foi isso que Deus foi mostrando no decorrer do tempo. Por mais que o homem tentasse fazer, sem Deus nada dava certo, como nada dá certo. Aí, quando a gente entende isso, a gente consegue alcançar isso pelo próprio Espírito Santo que trabalha em nosso coração para nos mostrar essa verdade, então nós
nos rendemos ao plano eterno, perfeito, da salvação criada por Deus em Jesus Cristo, e entendendo isso, nós conseguimos alcançar a força do amor de Deus que nos resgatou. A palavra de Deus fala que quando o homem caiu, Deus então, na eternidade, providenciou uma terra provisória, um céu provisório, até que a redenção completa do homem fosse levado a cabo. Por isso a Bíblia fala que um dia o céu e a terra passará, mas a palavra de Deus não passará. Haverá, segundo o livro de Apocalipse, novos céus e nova terra. E por amor a nós, o Senhor então cria este planeta provisório com todas as possibilidades e com tudo que nós precisávamos para a nossa vida, para a nossa piedade, como diz Pedro, e para tudo que se diz respeito à vida. E agora nós estamos aqui e somos expostos a essa verdade eterna do Evangelho. Essa é a verdade eterna do Evangelho, que nós estávamos mortos longe do Senhor Jesus Cristo, mas que agora, por amor e por ação tão somente dele, manifestação da sua misericórdia, ele estabeleceu o plano para a nossa salvação. É por isso que você precisa entender o que é ser justificado por Deus. Aqueles que ele chamou, também justificou. Por quê? Porque se você não conseguir alcançar isso, e essa segurança no seu coração, toda a sua espiritualidade pode ter um desenvolvimento equivocado. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela vai dizer que essa justificação que vem pela fé, capítulo 5, versículo 1, que nós fizemos a leitura, diz: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, você só vai conseguir ter paz com Deus, de fato, quando você entender o tamanho do sacrifício que foi feito na cruz do Calvário, por amor. Ali está a maior demonstração de amor do universo. Por amor o Senhor fez. E ele fez para que você tenha a possibilidade de estar justificado. É uma linguagem jurídica. Porque para nós existirmos, Deus não poderia de forma alguma abrir mão de nenhuma das suas virtudes, de nenhum dos seus atributos. Deus não poderia abrir mão da sua justiça. Se tem algo que nos aborrece, que nos incomoda de maneira praticamente universal, é a injustiça. Cada vez que nós vemos uma injustiça sendo cometida, parece que algo realmente se acende em nosso coração. Nós não gostamos de ver injustiça. E como então aquele que criou todas as coisas e que a justiça, a própria justiça é virtude dele, como ele deixaria que isso fosse varrido para debaixo do tapete cósmico, do tapete existencial? Não. Por isso, o que ele faz para que eu e você, que foi, na verdade, que fomos amados por Deus antes de viermos a ser, existir, antes de nós existirmos, ele já nos amou. Para que isso fosse possível, ele fez com que o sacrifício eterno fosse estabelecido na eternidade. O sacrifício de Jesus fosse estabelecido na eternidade. E quando você consegue compreender isso e pela fé se apropria, porque é isso que a Bíblia diz no capítulo 5, versículo 1, é pela fé que você se apropria, você tem paz com Deus. Paz com Deus. E com toda certeza,
um dos maiores problemas para nós crescermos espiritualmente é que todas as coisas que acontecem conosco, nós as julgamos, né, de maneira equivocada às vezes. Não poucas vezes isso acontece. A gente passa por uma luta e passa por um problema e a gente acha que está pagando por alguma coisa. Preste atenção. Às vezes a ideia é assim: ah, eu estou passando por isso porque eu fiz aquilo de errado. Estou pagando pelos pecados dos meus pais. Essa é a ideia que vem. Estou pagando pelos erros que eu cometi. E às vezes isso é transferido para a compreensão que nós temos de salvação. Irmão, você não pode pagar nada. Você não pode pagar um pecado que seja. Preste atenção, isso é muito forte, isso é muito importante. Isso traz paz para os nossos corações. E é isso que está faltando na vida de muitas pessoas que precisam crescer espiritualmente. Quando você entende essa justificação pela fé, você tem paz com Deus. E agora, as coisas que acontecem na sua vida não têm a ver mais, preste atenção, meu irmão, com erros e acertos. É isso que Paulo está falando no capítulo 8, versículo 28. Se a gente não entender a justificação pela fé, a gente vai achar que, de alguma forma, as coisas estão fora do controle de Deus, que as lutas, os problemas, as ansiedades, as dificuldades e tudo que nós estamos passando são, de fato, algum tipo de pagamento que estamos fazendo. Preste atenção, isso não tem nada a ver com aquilo que a palavra de Deus fala de semeadura e de colheita. A Bíblia diz: tudo que o homem semear, isso ele também ceifará. Nós estamos falando de salvação aqui, salvação eterna. E às vezes nós confundimos as coisas. No que diz respeito a Deus, irmãos, preste atenção. No que diz respeito a Deus, está tudo pago. No que diz respeito a Deus e a você, não tem mais nada que te impeça, meu irmão, de ser de fato alcançado por toda a graça e a bondade de Deus. Mais nada. Deus se satisfez com o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Não há mais nada que possa ser feito, ou nada que deixe de se fazer, que vai impedir isso. A Bíblia fala: justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, no que diz respeito à sua salvação, não há mais nada que possa ser feito. Você crê em Jesus Cristo pela fé, você está salvo. E a partir de agora, você vai desenvolver a sua vida espiritual, não mais ficando pensando que aquilo que acontece na sua vida está acontecendo em função do pecado. Mas que Deus, quando você entrega a sua vida a Jesus, Deus vai trabalhar todos os aspectos necessários para você se desenvolver. E aí, se você não entende isso, quando você passa por luta, como diz o texto do capítulo 5 do livro de Romanos, a gente começa a passar o que Paulo está falando por tribulação, a gente pensa que está pagando alguma coisa, que tem alguma coisa errada na nossa vida. Quanta gente que passa por luta, por problemas, por angústias, sofre situações, e aí ele começa a pensar que Deus está com raiva dele.
Irmãos, toda a ira de Deus foi lançada sobre Jesus Cristo. Toda a ira de Deus foi lançada sobre Cristo Jesus. Em termos de salvação, Deus não tem mais nada contra você. Você foi justificado. Justificado. Essa justificação é perfeita. Por isso que o texto vai dizer, pelo qual, também, falando de Jesus e dessa justificação por Jesus, também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos da esperança da glória de Deus. E não somente isto, preste atenção, mas também nos gloriamos nas tribulações. Quem se gloria na tribulação? Quem vai em sã consciência, como diz Tiago, capítulo 1, versículo 2, e deixa eu ler para você isso. Tiago 1, 2, diz assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. É muito parecido com o que Paulo está falando aqui. Porque aqui fala de paciência, mas é a mesma palavra, upomone, a mesma palavra usada aqui por Tiago. Vou continuar lendo. Uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Então a primeira coisa que a gente precisa entender é: eu tenho paz com Deus, já fui salvo, Jesus Cristo pagou tudo que precisava ser pago pelos meus pecados. Agora, todas as coisas contribuem para o bem dos que amam a Deus. Irmãos, a gente consegue entender que existem coisas que nós precisamos passar no âmbito da vida, do dia a dia, das nossas relações, não é? Na vida. Por exemplo, você sabe que para se formar, se graduar em alguma área, você vai ter que abrir mão, você vai ter que se sujeitar a determinadas coisas. Você sabe que para se formar, como engenheiro, médico, advogado, seja lá o que for, você vai ter que abrir mão de festas, porque você vai ter que estudar. Você vai ter que abrir mão de muitos feriados, você vai ter que se sujeitar às provas dos professores, você vai ter que estar assistindo às aulas, você vai ter que se sujeitar. Agora, irmãos, quando é na vida espiritual, a gente não entende isso. A gente começa a ligar tudo com a salvação eterna. A salvação eterna está feita, está perfeita. Você já foi salvo em Cristo Jesus. Tudo já foi pago. Você tem paz com Deus. Só que agora Deus está trabalhando os aspectos que precisam ser trabalhados na sua vida. Como que eu vou conseguir me gloriar? Como que eu vou conseguir me alegrar, como diz Tiago, me gloriar como Paulo? Se cada vez que eu olho para as lutas, para as provações da minha vida, eu olho como se Deus estivesse me castigando. Eu olho como se eu estivesse recebendo a paga por alguma coisa. E não dentro da minha convicção de que eu já estou salvo, já sou salvo, estou salvo, sou salvo em Cristo Jesus. E que agora todas, não são algumas, todas as coisas contribuem para o bem dos que amam a Deus. Mas se eu não entendo a justificação, eu fico sempre voltando lá achando que tem alguma coisa errada na minha vida. Isso é muito sério. Por isso que tem pessoas que, quando passam por tribulação, em vez de entenderem que Deus está trabalhando essa perseverança, que na linguagem do original, na língua original, é upomone. E essa palavra significa estabilidade, constância, tolerância,
a característica da pessoa que que não se desvia do seu propósito, de sua lealdade, da sua fé. Quando a gente não entende que Deus está trabalhando nisso, quando você não consegue entender o todo, as partes começam a te desestabilizar. Você não entende tudo. Eu sou salvo em Cristo, estou em Cristo Jesus. Deus está trabalhando na minha vida. Então, quando você passa por alguma coisa, você fica desestabilizado. Por isso que Paulo e Tiago falam, a gente precisa entender e nos alegrar que aquilo que estamos passando agora, é difícil alcançar isso, estamos passando dentro de um objetivo maior que Deus está trabalhando na nossa vida, seja o que for. Todas as coisas contribuem para o bem dos que amam a Deus. Mas como que eu vou entender isso se eu não entender a justificação? Que eu já fui justificado, eu tenho paz com Deus. Não tem nada a ver mais com condenação eterna, não tem nada a ver mais com castigo de pecado. Todos os meus pecados foram castigados em Jesus. Agora, eu vou passar tudo o que precisa passar com confiança, com alegria. Porque, irmãos, o problema não é sofrer. O problema é você sofrer pela razão errada. Porque a felicidade não é você não sofrer. Assim como o amor não é evitar sofrimento. É apenas saber sofrer pela razão certa. Sofrer pelo motivo correto. Então, se você sabe o todo, você é salvo em Cristo Jesus. Foi justificado por Deus em Cristo Jesus. Tudo já foi pago. Agora Ele está trabalhando em meu coração, no seu coração. Então, seja o que for que eu passe, seja o que for, eu tenho a convicção de que Deus está comigo e não tem nada a ver com pecado. Meus pecados foram perdoados em Cristo Jesus. Toda a ira de Deus caiu sobre Ele. Agora, eu sou chamado e sou justificado por Ele. E essa justificação é perfeita. Agora eu vou viver o meu ministério. Eu vou viver a minha história aqui com tudo que ela tem. E vou viver na confiança de que Deus está trabalhando em mim. E eu vou aprender como Paulo escreveu lá em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 24. Olha o que ele fala, é exatamente isso que eu estou falando. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. Então, o que você precisa entender? No que diz respeito à salvação, você já foi justificado. Pela fé, você crê nesse sacrifício perfeito que foi realizado por Jesus Cristo, desde a eternidade, que se materializou há mais de 2000 anos atrás, na história. E agora, com a segurança da sua salvação, tudo que acontece na sua vida, você vai orar e Deus vai estar trabalhando, o Espírito Santo de Deus vai estar trabalhando no seu coração. E todas as coisas contribuem, porque o texto diz: que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele faz uma lista das coisas. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? E ele vai falando: nem a morte, nem a espada, nem qualquer outra criatura, nada nos separará do amor de Deus. Nada. Então, eu quero que você tenha essa confiança no seu coração, em nome de Jesus. Você foi justificado pela fé. Jesus morreu na cruz do Calvário para te justificar. Agora, quando Deus olha para você, Ele olha para Jesus. Assim como Ele olhava para Adão, Ele via
todos os homens caídos e mortos nos seus pecados, agora, segundo a Bíblia Sagrada, ele olha para nós e vê o Senhor Jesus Cristo. E aí eu posso entender que na história eu vou estar, como Paulo disse, cumprindo o que ainda resta, né, dos sofrimentos do corpo do Senhor Jesus Cristo, do qual eu faço parte. Não para a salvação. A salvação foi perfeita, foi eterna. Mas para a manifestação, para que a família de Deus seja estabelecida na eternidade, do qual eu e você fazemos parte em nome de Jesus Cristo. Por isso, podemos cantar com toda a nossa alegria: Deus é por nós. Quem será contra nós? Você, meu irmão, é justificado pelo próprio Deus. É Deus que te justificou. Não foi um advogado qualquer, um magistrado qualquer, uma criatura qualquer. Foi o próprio Deus que justificou. E agora, Ele nos chama para esse processo. E nesse processo, eu preciso ter consciência da minha justificação perfeita em Cristo. E Ele vai trabalhar tudo o que precisa trabalhar em meu coração, em minha vida, para a glória dEle. Quem recebe essa palavra? Vamos orar para que isso seja real no seu coração. Deus eterno Pai, obrigado, Senhor, por tão grande salvação. Obrigado, Senhor, porque no que tange a salvação de nossas almas, tudo já foi feito. Sim, meu Deus, a salvação eterna já foi concluída na cruz do Calvário. Mas agora, Tu vem trabalhando, Senhor, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e tudo que diz respeito à nossa alma, para transformá-la pela renovação do nosso entendimento, e que nós, meu Deus, entendamos que tudo que Tu, Senhor, permite nos alcançar, promove um bem de todos nós. Ó Pai, obrigado por essa justificação. E obrigado, meu Deus, por essa convicção de que somos mais que vencedores em Ti. E que não há ninguém que possa intentar acusação, porque é Tu que nos justifica. Senhor, obrigado, Pai. Que isso seja real no coração de todos os nossos irmãos. Em nome de Jesus Cristo eu te peço e eu te agradeço. Muito obrigado. Amém. Graças a Deus.